Oi, gente! Você já assistiu a aula na qual eu expliquei sobre equações exponenciais? Se você já assistiu e entendeu tudo, você está preparado para esta aula. Você vai aprender logaritmos. Logaritmo é um conteúdo muito utilizado nas aulas de matemática, por exemplo, na matemática financeira, quando eu trabalho com juros compostos, na disciplina de biologia, de química, de geografia e entre outros contextos. Então, se você quer aprender o conteúdo de logaritmos, eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e antes de iniciar a nossa aula sobre logaritmos, eu quero pedir duas coisinhas para você. Se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito ainda, mas eu acho que você já está inscrito, não é? Para que você receba todas as notificações das aulas que eu publicar e deixa um joinha aí para mim, que é muito importante para a Giz, ok? Então vamos lá. Quando eu falo em logaritmo, então logaritmo, a abreviação, LOG, log. Então toda vez que você vê essa abreviação aqui, é log, tá bom? E daí eu trouxe aqui para você então um log, tá? Porque nós vamos falar primeiro da definição, para você ver a condição de existência. Depois nós vamos fazer exercícios para você aplicar, tá bom? Então eu tenho aqui o log de B, aqui um A, aqui um X. O que é isso, gente? Isso se chama, vamos lá. Esse B, ele se chama logaritmando. Isso mesmo, olha que nome, logaritmando. Esse A se chama base, tá bom? E esse X, que é o resultado, ele se chama logaritmo. Então, olha aqui o que nós vamos fazer, O log, para você não esquecer, tá? O log. Então, nós sabemos que esse B aqui pra gente, ele é o logaritmando, Para você não esquecer esses nomes que às vezes vai ter algum enunciado que vai falar esses nomes, aí você precisa lembrar. Assim como quando nós estudamos lá potência. Então eu tenho a potenciação, eu tenho o expoente, eu tenho a base, não é? Quando eu estudo radicais, a radiciação, eu tenho o radical, radicando, o índice. Então é importante a gente saber os nomes, das letras que eu estou trabalhando, qual a posição de cada um. O que fica aqui na perninha, eu falo que a perninha do G, que é o A, que no caso nós vamos trocar por números depois, ele se chama base, A base. Daí é igual, porque tem que ter o igual, que é o resultado, e o nosso resultado vai ser o nosso logaritmo, tá bom? Então, gente, eu sempre vou ter essa situação aqui, um logaritmando numa base e vai resultar no logaritmo, que é o nosso resultado. Então, colocando aqui em letras, então o log de B na base A vai ser igual a X quando C e somente C, para quem não sabe o nome desse símbolo ou se esqueceu, ele se chama C e somente C, A elevado a X igual a B. Meu Deus do céu, o que significa esse negócio aqui, Esse negócio aqui, que eu coloquei, eu tirei daqui, da onde que eu faço caracol. Caracol, o que é isso, Se você pegar esse cara aqui, então, e elevar a esse cara aqui, você obtém o valor do B, A elevado a X é igual a B. Eu falo que é o caracol, porque faz um monte de voltinha aqui, mas só uma brincadeirinha para você memorizar, tá bom? Então, aplica o caracol. Essa base elevado ao X vai dar o valor do B, tá bom? A elevado a X é igual a B. Muito bem. Só que daí você tem que saber, para aplicar esses conceitos aqui, você tem que ter algumas condições. Você tem que respeitar as condições de existência. Quais são essas condições? O B, gente, que é esse número que vai ficar aqui, o que tem que acontecer com ele? Ele sempre vai ter que ser um número maior que zero. O que significa isso? Que ele nunca pode ser zero e nem pode ser negativo, tá bom? Então, sempre um número positivo, tá? Pode ser qualquer número positivo. E o A tem duas regras para o A, presta atenção. O A, ele tem que ser maior que zero, Então, ele não pode ser negativo. E, olha aqui, gente, E, ao mesmo tempo, ele tem que ser um número diferente de 1. Porque você vai pensar, se é maior que zero, pode ser 1. Não, o A, então, além dele ser maior que zero, qualquer número maior que zero, ele não pode ser o 1, tem que ser diferente de 1.
certo? Então, marca bem essas condições de existência aqui, porque a gente precisa lembrar bem para resolver o exercício corretamente, certo? Vamos fazer agora, você já sabe como que funciona, agora nós vamos aplicar isso aqui utilizando os números para a gente encontrar o valor mesmo. Vamos lá? Gente, então vamos fazer agora a aplicação daqueles conceitos iniciais que nós vimos, que são as condições, né? E a definição inicial. Olha agora que eu trouxe aqui. Log de 32 na base 2. Qual o valor, então, do logaritmo? Então, você tá vendo que não tem um igual aqui, igual tinha lá, igual a x. Por quê? Porque eu vou escrever agora com vocês, ó. Então, é igual a x, certo? E agora, como é que eu monto mesmo a estratégia de resolução aqui? Lembra do caracol? A produção falou que meu caracol parece umas lesmas, tava tudo uma monte de linha desengonçado. Então agora eu vou tentar fazer um caracol mais bonitinho, ó. Então eu vou fazer 2 elevado a x tem que dar 32. Ó, até vou fazer uma carinha pra lesma aqui agora, gente. Olha minha lesma, meu caracol. Aí, produção, fez eu falar errado. Olha aqui o meu caracol, que bonitinho que ficou agora, gente. E aí, né? Agora parece um caracol, né? Sim ou não? Então aqui, aplicando o caracol aqui, que é pra você não esquecer como resolve o logaritmo, tá? Então aqui vai ficar 2 elevado a x, ó, esse elevado a x tem que dar o 32. O que é isso daqui, gente? Isso aqui não é uma equação exponencial, que é aquela aula que você assistiu, que eu expliquei sobre equação exponencial? Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar a indicação aqui, tá bom? Porque é muito importante lembrar esse conceito. Então aqui eu preciso deixar as duas bases aqui iguais. Esse 32, para eu deixar esse 32 numa base 2, é preciso eu realizar uma decomposição do 32 em fatores primos, tá bom? Então vamos lá. 32 dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Mas caso você já saiba mentalmente quanto é o 32 na base 2, não precisa fazer aqui igual eu fiz, tá bom? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Ó, o objetivo foi cumprido, não foi? Eu consegui deixar as duas bases, né, das potências aqui iguais. Então aqui ficou 2, aqui ficou 2. Aí eu vou dar tchauzinho para as duas bases, tá bom? E eu vou trabalhar com a igualdade dos expoentes. Então, sobrou aqui que o x vale 5. Mas e aí, o que significa esse x valer 5? Significa que o log de 32 na base 2 é igual a 5. Esse é o valor, então, do nosso logaritmo. É 5, certo? Quando eu tiver log de 32 na base 2. Ok? Vamos fazer o próximo aqui. Então, também, ó, igual a x... E faz o caracol, gente. Você não vai esquecer do caracol da mais, ó. Tá? Daí faz a carinha dele, bonitinho. Eu vou fazer só aqui, prometo que eu não vou fazer mais depois. Que como desenhista, gente, eu sou maravilhosa, né? Olha aí o desenho meu do caracol, que bonito. Então agora, como que fica a estratégia aqui? 3 elevado a x é igual a 243. Aí eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a decomposição do 243. Fatoração aqui em primos. Dá por 3, que dá 81. Dá por 3, que dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Também, gente. Ô, produção. Os dois deu 5. Então aqui é 3 elevado a 5. E aí? Acho que a produção fez de propósito os 2 dá 5, hein, gente? Aqui, então, eu dou tchau pra base, já que elas ficaram iguais. E eu só posso fazer isso se elas ficarem iguais, tá bom? E faço a igualdade entre os expoentes. Então, ficou que x é igual a 5. Então, quer dizer que o log de 243 na base 3 é igual a 5. Certo, gente? Vamos fazer uns exemplos agora um pouquinho mais difíceis? Vamos lá? Gente, antes de fazer os próximos exemplos, né, que eu falei um pouquinho mais difícil, eu quero que você observe uma coisa, porque muitos alunos ficam na dúvida. Ah, eu falei aquela hora no começo da condição de existência, né? O que não poderia acontecer mesmo quando eu calculo log? O valor do b lá, que era o logaritmando, ele não poderia ser o que mesmo? Como que era? B tinha que ser maior que 0, então ele não poderia ser negativo nem 0,
tá? E o A, o que aconteceria com o A? O A tinha que ser um número maior que 0 e diferente de 1, tá? Então, muitos alunos falam, mas diz, por quê que tem que acontecer isso? Então, eu trouxe alguns casos aqui, agora que você já sabe de como é a forma que calcula um logaritmo, eu trouxe aqui para você ver o porquê que tem que existir aquelas condições de existência. Ó, então vamos lá. Aplica o caracol aqui. Aqui eu não vou desenhar o caracol mais não, hein? Já desenhei muito bonito meu caracol. Ó, então aqui, menos 3 elevado a x tem que dar 27, não é isso que eu faço? Então, ó, menos 3 elevado a x é igual a 27. Bom, aqui para eu resolver uma situação dessa daqui, eu tenho que fazer a decomposição do 27. E 27, se eu fazer a decomposição, ele vai ser 3 elevado a 3. E agora, como que eu termino uma situação dessa? Não dá, gente. Por que não dá? Porque olha aqui, a base aqui é menos 3, aqui a base é 3. Não tem como eu trabalhar agora, continuar um tipo de exercício desse, porque as bases são diferentes. Então, por esse motivo, o que era mesmo? Quem que era esse menos 3? A base, não era? Então, era por esse motivo que a base tinha que ser um número maior que 0. Ela não poderia ser negativo. Então, uma das condições é que o A tinha que ser maior que 0. Então, aqui está mostrando para vocês o porquê que ele não pode ser um número menor que 0, que é um número negativo. Ok? Agora, vamos ver aqui. O 0, que é a nossa base, então vamos fazer o caracol, igual a x, o 0 elevado a x tem que dar 5. Vamos lá, ó. 0 elevado a x tem que dar 5. Gente, agora pensa comigo. 0 elevado a quanto que dá 5? Não vai dar, não vai existir em nenhum momento um 0 elevado a 1, um número qualquer aqui que dá 5. Não dá também, mesmo caso daqui, não dá para fazer essa conta. E aqui também não dá, é impossível de fazer. Então, o que acontece? Por esse motivo que o A tem que ser maior que 0. Ué, mas se aplica aqui, aqui, ó, maior que 0, eu trouxe para contestar com vocês um número negativo. Aqui, para provar para vocês que não dá certo, eu trouxe exatamente o 0. Ó, maior que. Se tivesse aquele risquinho aqui, gente, ó, com esse risquinho, daí indicaria que o A tinha que ser um número maior ou igual a 0. Aí poderia ser o 0, mas observe que não tem, ó. Então, ó, segunda condição do A. E qual outra era a condição? Não é a segunda condição, né? Essas duas aqui eu escrevi em uma só. A maior que 0. Significa o quê? Que ele não pode ser nem negativo nem 0. E a outra condição é que A não poderia ser 1, tinha que ser diferente de 1. Vamos aplicar aqui. Igual a x, ó o caracol. Então vai ficar 1 elevado a x é igual a 3. Então, 1 elevado a quanto que dá 3? Faz para mim essa conta aí. Não dá, não tem como encontrar um número que eu eleve aqui, o 1, que dá 3. Então, é outra conta que é impossível de se realizar, tá bom? Então, aí por isso a explicação da condição do A ter que ser diferente de 1, certo? Ó, então as condições aqui do A, ó. Então, essas contas aqui, ó, não são possíveis de serem realizadas, ok? Agora vamos ver a do B. Qual que era a do B? Ó, coloco o x aqui e aplico o caracol. Então, ó, 2 elevado a x tem que ser igual a menos 4. Isso aqui vai acontecer no mesmo contexto disso aqui, ó. Porque na hora que eu realizar a decomposição, ó, vai ficar 2 elevado a x é igual a menos 2 elevado a 2, que o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Ó, as bases estão diferentes. Então, também eu não consigo trabalhar com isso daqui. Então, por esse motivo que o B tinha que ser o que mesmo, gente? O B tinha que ser maior que 0. E aí, cai no mesmo contexto aqui desse A, ó, A maior que 0. Ele não pode ser 0. Viu que eu pus o 0 aqui e não deu certo? A mesma coisa vai acontecer com o B, ó. Quer ver, ó? O log, ele tem que ser maior, ele não pode ser 0. De 0 na base 5, ó. Tem que ser igual a x, ó. Aplica o caracol. Opa, eu errei o caracol, gente. Oh, meu Deus. Tô tão emocionada com o meu caracol que ficou tão bonito, ó. O log, então, aplicando o caracol. 5 elevado a x tem que ser igual a 0. Agora fala pra mim. 5 elevado a quanto que dá 0? Também não vai dar, não é verdade? Então, também essa conta aqui eu não consigo fazer, tá bom?
Então, por isso que o B ele tem que ser maior que zero. Ele também nunca pode ser um número igual a zero. Então, eu trouxe para você aqui essas explicações para você ver o porquê que tem que ter aquelas condições de existência. Certo, gente? Agora nós vamos fazer aqueles exemplos um pouquinho mais difíceis. Vamos lá? Gente, então olha os próximos exemplos um pouquinho mais difíceis. Ó, então para você ter um bom desempenho aqui nesses exercícios, é importante que você se lembre dos conceitos lá das propriedades das potências, tá bom? Eu vou deixar a indicação para você aqui e também vai estar na descrição, porque daí você acessa essas aulas e lembra desses conceitos que são importantes de serem aplicados aqui, ok? Então olha aqui, vamos lá fazer o nosso querido caracol, ó. 7 elevado a x tem que dar a fração 1,49. Ela é o nosso logaritmando, tá bom, gente? Aqui ficou, a escrita da giz não ficou muito legal ali, né? Então aqui eu tenho que 7 elevado a x é igual a 1,49. E agora, como que eu vou transformar uma fração na base 7? Meu Deus do céu! Será que tá certo as condições de existência? Nós não verificamos, não é? Eu só fui colocando e fui fazendo. Então é importante dar uma verificada. O A maior que zero, diferente de 1. Ok. O B maior que zero, porque pode ser fração, pode ser um número decimal. Então tá certo, então tá tudo ok. Então quer dizer que tem como sair disso aqui sim. E agora? Por isso que eu disse que você tem que lembrar aqueles conceitos das propriedades, das potências, tá bom? Aqui, gente, primeira coisa, se eu fatorar esse 49, o 49 é a mesma coisa que 1 sobre 7 elevado a 2, porque 7 vezes 7 é 49. Prático isso aqui, né? Não preciso fazer a fatoração. E agora, como que eu vou fazer esse 7 subir? Ah, daí tinha aquele processo do expoente, que quando eu faço a inversão da base, eu troco o sinal do expoente. Ainda eu falava na aula, ó, vai fazer a inversão, ó, tinha que fazer o subir para valer a pena, tá bom? Então aqui vai ficar 7 elevado a x igual. Então, esse 7 elevado a 2, ele vai subir, ele vai trocar de lugar com 1. É a inversão de base. E o 1 vai descer. Só que esse 1 aqui ficar no denominador nem vai precisar, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, certo? E aí, o que acontece com o expoente? O expoente inverte o sinal. Ele estava positivo, na hora que eu fiz a inversão da base, ele ficou negativo. Então, se quer mais detalhes sobre essa explicação de inverter e trocar o sinal do expoente, volta lá nas aulas das propriedades das potências, tá bom? E agora, ó, base igual, dou tchauzinho para as bases, o que sobrou? A igualdade entre os expoentes. Então, nesse exercício, sobrou que x é igual a menos 2. Então, quer dizer que o log de 1,49 na base 7 vale menos 2, ó. Ok. E esse daqui, gente, vamos igualar a x. Vamos fazer a verificação primeiro para ver se é possível continuar, né? Porque vai que não é. Base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá ok? Logaritmando, quase que eu falei radicando, né? Tão costume falar em raiz, o logaritmando. É um número aqui, é um número maior que 0, então tá tranquilo. Vamos continuar. Caracol, então vai ficar 8 elevado a x é igual a raiz cúbica de 16. E agora, gente? Como que eu vou fazer primeiro? Será que esse 16 eu consigo transformá-lo numa escrita com base 8? Uma potência, né, com base 8? Não dá, né? Porque 16 é a metade de 16, que é 8, mas quando eu faço em potência não é a metade. É o número vezes ele mesmo. Então aqui a dica é você fazer a decomposição do 8 e a decomposição do 16. Ó, vamos fazer aqui então. Decomposição do 16. Fazendo a decomposição do 16, ó, dá por 2 que dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Gente, então quer dizer que o 16 aqui, ó, eu vou escrever assim, ó. Raiz cúbica. O 16 é, ó, 1, 2, 3, 4. É 2 elevado à quarta, tá? Então, no lugar do 16, nossa, quase que parece um 24, né, gente? É 2 elevado à quarta. E o 8, gente? Como que fica a decomposição? Ó, dá pra olhar aqui já, ó. O 8 tá aqui, ó. Dali pra baixo. Quanto que é a decomposição do 8? Ó, 1, 2, 3. Então, o 8 é 2 elevado a 3. Só que ele não tá elevado ao x, gente. Então, vou colocar um parênteses aqui, ó. Eleva a x. Certo? Bom, ó, perfeito então. Base 2, base 2. Só que não tá tão perfeito assim ainda. Por quê? Porque esse 2 tá dentro da raiz. E aqui não tem raiz.
Então eu vou ter que tirar aquele 2 da raiz. Como que faz isso? Bom, aqui para tirar esse parênteses eu multiplico os expoentes. Então aqui vai ficar 2 elevado a 3x. Você poderia ter feito direto aqui já, nem precisava escrever parênteses, tá? Mas só para explicar detalhado. Igual. Agora, para tirar isso aqui da raiz, gente, quando eu tiro um radicando da raiz, né, para escrever ele fora, o expoente vai ficar com forma de fração. Então, aqui vai ficar uma fração. Daí vai ficar assim, ó. Esse cara 3 aqui, ó, é um cara que estava no Sol. Vamos pensar assim, ó. Olha aqui pro meu desenho, ó. O 3 estava aqui e o Sol tá aqui, ó. O 3 estava no Sol. Então, quem tá no Sol quer ir na sombra. Então, se o 3 estava no Sol, ele vai pra sombra, certo? E o 4? O 4 não estava bonitinho lá dentro da sombra, né? Porque, ó, tava 2 elevado a 4, ó. Ele estava bonitinho na sombra. Então, quem tava na sombra vai pro Sol, ó. Ele ficou em cima, então ele vai tomar Sol. Só uma maneira de você decorar, tá bom, gente? Ou você poderia pensar assim, ó. Quem tá por dentro tá por cima, quem tá por baixo tá por fora. Tá bom? Opa, falei ao contrário. Quem tá por baixo tá por fora, tá bom? Então, dos dois jeitos você pode memorizar esse conceito de tirar o número da raiz e o seu expoente vai ficar uma fração, tá bom? Bom, olha aqui agora que bonitinho, ó. Ficou com a base igual, dá tchauzinho pra base, sobrou uma igualdade entre os expoentes. Então, 3 vezes x é igual a 4/3. E agora, como que eu faço isso daqui? Ó, esse 3 não tá multiplicando aqui, então eu vou passar ele dividindo. Só que um outro jeito de mais rápido a gente fazer também, ó, esse 3, vamos olhar pro lado de cá, ó. Esse 3 aqui não tá sendo dividido pelo 4, então como eu tenho uma equação, eu vou pegar esse 3 aqui e vou jogar ele pra lá. E ele vai passar pra lá multiplicando, então vai ficar 3 vezes 3... 3 vezes 3 vai ser 9x. 3 vezes 3, 9x. Igual a 4. Então, agora, para terminar, vai ficar x igual a 4. Aí, esse 9 estava multiplicando, vem dividindo. Então, quer dizer que nessa questão de logaritmo, o log de raiz cúbica de 16 na base 8 vai ser igual a 4/9. Certo, gente? Então, um exercício um pouquinho mais difícil. Mas por que um pouquinho mais difícil? Porque demanda mais aplicação das propriedades das potências, certo? E aí, eu vou encerrar a aula com estes exemplos aqui, tá bom? Então, essa é considerada a aula 1 de logaritmo, tá? Nós fizemos, então, as definições, as condições de existência. Você não esqueceu, não, né? O caracol maravilhoso que a Giz fez, tá bom? E fizemos esses exemplos aqui. Aí na próxima aula eu vou continuar a sequência de logaritmos, então não deixe de assistir a próxima aula. E ó, vou fazer aquele pedido para você. Se inscreve no canal da Giz, porque daí você pode receber as notificações das aulas que eu publicar, ok? E também, muito importante, deixa um joinha aí pra Giz, daí eu fico bem feliz. Certo, gente? E até a próxima aula. Tchau!